Paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para gravar mais uma mensagem falando sobre Jesus, falando sobre a Bíblia, falando sobre o Evangelho. Nós já temos colocado bastante mensagens aí. Isso aqui parece que é a 17ª mensagem, 17º vídeo. No mesmo lugar, né? Quintal da minha casa aqui, tá certo? Nós temos aqui a Bíblia, uma câmera, pássaros, né? Maritacas passando por aqui, onde os sons são registrados aí no áudio. Mas aqui é um lugar aberto, né? Então todo tipo de som aí vai ser registrado aí no áudio. Mas a ideia é essa mesmo, né? A gente está aqui num lugar aberto, assim como Jesus, né? Ele ensinava muito nos lugares abertos. Poucas vezes você via Jesus, ainda que você via, mas poucas vezes você via Jesus ensinando em sinagogas, dentro de casas. Ele também fazia isso. Mas ele ensinava muito fora, né? Lugares abertos assim. E nós estamos aqui, achamos esse lugar aqui, né? Aproveitando que temos em casa, estamos aqui anunciando o Evangelho, né? De Jesus Cristo. O Evangelho, o que é? É as boas novas, né? Boas notícias. O homem está perdido, condenado em seus pecados, sujeito à morte eterna, né? Condenação eterna. E Deus, vendo essa situação do homem, né? Devido ao pecado, devido à desobediência a Deus, devido a não querer andar com Deus, Ele enviou então o Senhor Jesus Cristo para que pela fé em Cristo Jesus nós possamos nos chegar a Deus novamente. Então Jesus veio e morreu em nosso lugar, né? Ele assumiu nossos pecados, o justo pelos injustos, né? Injustos somos todos, nós somos injustos, né? Condenados, e aquele que era inocente, né? O justo, o Senhor Jesus, o justo, ele assumiu os nossos pecados e morreu em nosso lugar, na cruz do Calvário. E ao terceiro dia ele ressuscitou, Deus o ressuscitou, ele mandou por aqui um tempo, voltou para o céu. Um dia ele tem a promessa de que um dia vai voltar para buscar a sua igreja, o seu povo que ele deixou aqui. E quem é esse povo que ele deixou aqui? Aquele que acredita, aquele que tem fé no Evangelho. Então, nós temos dito aqui que duas coisas precisa ter em nós, para que nós possamos ser filhos de Deus. Primeiro, o arrependimento dos nossos pecados, né? Da nossa forma de viver. Né? E também a fé em Cristo Jesus. E quando nós manifestamos diante de Deus essas duas coisas aí, nós nos tornamos filhos de Deus, né? E aí um dia estaremos no céu com o Senhor Deus e com o Senhor Jesus quando Ele voltar para buscar a sua igreja. Esta é a forma, né, que é o projeto, vamos dizer assim, de salvação de Deus para a raça humana. Que fugir disso são doutrinas humanas, né? E nós temos dito aqui que devido ao pecado ter entrado no mundo através de Adão, né, Adão e Eva desobedeceram a Deus, né? Deus tinha dado um mandamento só para Adão e Eva, para que eles obedecessem, mas não acreditaram em Deus, né? Preferiram dar ouvidos ao diabo, na figura da serpente, e aí desobedeceu a Deus, entrou o pecado, e pelo pecado a morte, porque Deus já tinha, né, colocado isso, né, que se eles desobedecessem, comessem da árvore, eles morreriam. De fato morreram, não fisicamente, né, carnalmente, mas morreram espiritualmente, ou seja, se afastaram de Deus, né? E a partir daí essa morte espiritual passou a todos os homens, né? Pelo pecado entrou a morte, e a morte passou a todos os homens. Então todos nós que nascemos, nós nascemos só da carne, né? Nós não nascemos do Espírito, ou seja, nós nascemos só da nossa natureza carnal, né? De um relacionamento
entre um homem e uma mulher, nasce, né, uma pessoa, duas carnes, né, nasce uma pessoa carnal. Né? E nós necessitamos nascer de novo. Nascer do quê? Nascer do Espírito. Né? Nascer de Deus. Né? E como é que acontece isso? Né? Essa mensagem nós vamos tentar colocar da melhor forma possível, essa doutrina, né? Esse ensinamento que Jesus deixou para nós aqui na Bíblia. Vamos tentar passar para vocês aí, né? E da melhor, embora eu tenha as minhas limitações aqui, mas eu creio que o Senhor vai falar através de mim aqui, e vocês vão entender direitinho o que é esse novo nascimento que é necessário, né? Para que nós possamos nos tornar filhos de Deus. Senão nós somos só filhos da carne, né? Só nós temos a nossa natureza carnal. Mas antes de entrar nesse assunto, aqui em Gálatas, capítulo 5, carta que Paulo escreveu aos Gálatas, no seu capítulo 5, do verso 16 em diante, Paulo começa a ensinar, a exortar, melhor assim dizendo, os irmãos que já eram nascidos de novo, né, que já tinham a natureza espiritual. Mas nós precisamos entender isso, que ainda que nós nascemos de novo, né, temos nosso nascimento espiritual, nós continuamos com a nossa natureza carnal. E todo cristão, né, todo aquele que nasce de novo, né, pela fé em Jesus, pela fé no Evangelho, pelo arrependimento dos seus pecados, ele tem essa luta dentro dele, né, da carne contra o Espírito. Por isso que agora quem não é nascido de novo, né, que é só da carne, não tem essa luta. Por quê? Porque tudo que ele faz agrada a carne. Então, como ele não tem essa natureza espiritual, né, então tudo que ele faz ele faz pela aquilo que a carne gosta de fazer. A carne manda ele fazer e ele faz. Só que se nós vivermos na carne, nós vamos morrer. Não é? Se nós vivermos na carne, porque a carne peca. A carne é pecadora. Né? Os desejos carnais são pecaminosos. Né? E aí, se nós andarmos na carne, não nascermos de novo, nós vamos ser condenados. Então, por isso que é necessário nascer de novo. Né? Mas aqui em Gálatas, capítulo 5, Paulo fala da carne e do Espírito, né? As obras da carne e o fruto do Espírito, né? Que existem em todo mundo que é nascido de novo, né? Todo aquele que é cristão, pela fé em Cristo Jesus, né? Tem essa luta. Então veja bem, verso 16, capítulo 5. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência, a cobiça da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Então aqui está, né? A carne, o espírito cobiça contra a carne, e a carne cobiça contra o espírito. Um não querendo fazer. Então o espírito não quer deixar a carne fazer o que ela quer, e a carne não quer deixar o espírito fazer o que tem que ser feito, né? Aí no verso 18 ele diz assim: mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei, porque a carne está sujeita à lei, né? A carne, quem anda em carne anda debaixo da lei, né? A lei está sobre ele. Porque as obras da carne, aí ele começa a falar aqui das obras da carne, são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, né? Pessoa que bebe muito, glutonarias, né? Pessoa comilona, né? A carne quer comer, né? E coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então quem anda na carne, comete essas obras da carne, que agrada a carne, mas esses não herdarão o reino de Deus. É o que ele está dizendo aqui. Aí ele fala do fruto do Espírito. Qual é o fruto do Espírito? É a caridade, o amor, né? Principalmente o amor, né? A característica principal
do cristão é o amor. Tá certo? O cristão, se não tiver amor, né? Agora precisamos entender o que é amor, né? Se você vê uma pessoa errada e você corrige ela, né? Você está demonstrando amor. O pai que não corrige o filho, por exemplo, ele não ama. Né? Se deixar o filho fazer o que ele quer, não corrigir ele. Por isso que Deus às vezes nos corrige, porque Ele nos ama. Às vezes Deus vem, traz uma correção para a nossa vida, né? Porque Ele nos ama. Então isso é o amor, né? É o amor, o fruto do Espírito, o gozo, a alegria, paz, longanimidade, benignidade, né? Bondade, fé, mansidão, temperança. Todas essas coisas, e contra essas coisas não há lei. Ou seja, não há condenação, porque a lei condena, né? A carne. Mas quem anda depois desse fruto aqui, não há lei. E os que são de Cristo, crucificaram a carne com as suas paixões e cobiças, concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros e invejando-nos uns aos outros. Então, é para nós andar em espírito, né? Não na carne, porque a carne não herda o reino de Deus. Né? Carne e sangue não herda o reino de Deus, porque a carne faz todas essas coisas aqui, ó. E quem está na carne, ele faz essas coisas aqui e acha que está certo, porque ele agrada a carne. Ele está na carne, então ele agrada a carne. Não nasceu do espírito, só da carne. Então não tem essa briga dentro dele de duas naturezas, carnal e espiritual. Né? Então entendamos isso, que todos aqueles que nascem hoje, no mundo, depois do pecado, nascem só com a natureza carnal, nascem só da carne. Por isso que é necessário nascer de novo, nascer do Espírito. Né? Se a gente quiser ir para o céu, né? Se a gente quiser um dia estar com Deus, ter a vida eterna, ser filho de Deus, realmente nós temos que nascer do Espírito, porque carne e sangue não herdam o reino de Deus, está escrito aqui. Certo? Agora, como é que é isso? Como é que é isso? Como é que a gente faz para nascer de novo? Aqui em João, no Evangelho que escreveu João, João começa a falar, escrever a respeito de João Batista, né? A respeito de Jesus. Né? Ele começa o seu Evangelho, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, falando de Jesus. Né? Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida é a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Por quê? Porque trevas tem a ver com carne. Né? Aqueles que estão na carne não compreendem as coisas de Deus. Né? Só compreendem as coisas da carne. Aí aqui no 10 ele fala assim, depois que ele fala de João Batista, né? Ele fala assim, ali estava a luz verdadeira, que ilumia a todo homem que veio ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Por que o mundo não o conheceu? Porque o mundo, irmão, é carnal, é pecador. Né? O sistema mundano, o sistema do mundo, eles são contra as coisas de Deus, contra Cristo. Então não conhece as coisas de Deus. Né? Quem anda em carne não conhece. Aí o 11 diz assim, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Né? Aqueles que se diziam, os judeus, né? O povo judeu foi o povo escolhido de Deus, né, no Antigo Testamento, mas os judeus não receberam a Jesus. Aí o verso 12, aqui que eu quero que nós atentemos para isso. O verso 12, João fala assim, mas a todos quantos o receberam Jesus, aos que creem no seu nome, aos que têm fé nele, em Jesus, aí João fala assim, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas como é que a gente recebe, para todos quantos receberam, como é que a gente recebe Jesus, irmãos? Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados. Não tem como você receber Jesus na sua vida e você continuar no pecado. Deus é santo, Jesus é santo, o Espírito é santo, é Deus. Né? Como é que Deus, que é santo, ele vai habitar num corpo de pecado? Porque nós somos o templo do Espírito Santo. Aquele que tem Deus, tem Jesus, se torna o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. Agora, como é que nós vamos ser de Deus, se Deus é santo, sem pecado, como é que nós vamos ser pecado?
Então nós precisamos arrepender. Primeira coisa, quantos o receberam? Para receber o Senhor Jesus, nós temos que arrepender dos nossos pecados, da nossa vida carnal. Temos que reconhecer, né, diante de Deus que somos pecadores, somos falhos, somos carnal, fazemos as coisas tudo errado, fazemos mesmo. Eu li aqui os desejos da carne, né, a obra da carne, prostituição, bebedeira, glutonaria, brigas, pelejas, idolatria, todo esse tipo de coisa, tudo é carnal. Arrependemos de tudo isso, mas temos fé no nome de Jesus, aí deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então como é que nós somos filhos de Deus? Quando nós arrependemos, admitimos diante de Deus que somos pecadores, falhos, carnais, né, sujeitos à morte eterna, reconhecemos, pedimos perdão para Deus, arrependemos de fato, de verdade, do nosso pecado, não é? E cremos no nome de Jesus. Certo? Aí passa a ser filho de Deus. Olha o 13, o verso 13. João fala assim: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne. Quem tem Jesus, né? Quem é filho de Deus, ele não nasce só da vontade da carne. É isso que ele está dizendo, que os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, do varão, mas de Deus. Mas de Deus. Então quem é filho de Deus, irmãos, ele tem que nascer de Deus. Ele tem que nascer de novo. Porque quando ele nasce a primeira vez, todos nós nascemos carne, somente carne. Né? Somos filhos do homem carnal, né? Da mulher carnal. Tá certo? Quando nós aceitamos, quando nós recebemos Jesus, arrependemos do nosso pecado, temos fé em Jesus, nós passamos a ser filhos de Deus, né? Nós nascemos de Deus. É o segundo nascimento, é o novo nascimento. Né? Então esse verso 13, guarda bem: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, do homem, mas de Deus. Tá certo? Muito bem. Aqui mesmo no Evangelho de João, tem uma história, né, um pouquinho mais à frente, capítulo 3, né, que João escreveu. Tinha um homem que se chamava Nicodemos. E Jesus teve uma conversa com esse homem. Né? Vamos ver quem é esse homem, Nicodemos. Está aqui, capítulo 3 do Evangelho que escreveu João. Verso de número 1. Diz assim: e havia entre os fariseus eram as pessoas que faziam parte era uma seita, né, um ramo, vamos dizer assim, do judaísmo. Então a religião da época era o judaísmo, né? Não era o cristianismo. O cristianismo ainda não tinha sido colocado aqui no mundo. Só era o judaísmo. Tá certo? Quem eram os fariseus? Os fariseus eram um grupo, vamos dizer assim, um ramo do judaísmo. Né? Tinha os fariseus, tinha os saduceus, e tinha outras denominações lá, ramificações do próprio judaísmo. Então nós temos aqui os fariseus. Esse homem, Nicodemos, ele era dos fariseus, um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Então ele era príncipe, né? Ele era de uma família nobre, tá certo? Ele era do fariseu, mas era príncipe dos judeus. Né? Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, né, verso 2, Rabi, mestre, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus já tinha feito sinais, né? Já tinha feito a água transformar em vinho, né? Já tinha feito outros sinais lá. E Nicodemos ficou sabendo dos milagres de Jesus e veio e falou: olha, eu sei que nós sabemos que o Senhor é mestre e veio de Deus, né? Porque esses sinais que você faz, ninguém pode fazer. Né? Quer dizer, Nicodemos estava querendo saber se Jesus realmente era de Deus, era o Filho de Deus, era o Cristo, que já tinha sido anunciado desde então, desde muito tempo antes que o Cristo viria, né? O Messias. Aí Jesus, quando ele fala isso, Nicodemos, Jesus entra com um ensino para ele. Ó. Verso 3. Jesus respondeu e disse: na verdade, te digo, para Nicodemos, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então Jesus está falando aqui, ó, você tem que nascer de novo.
para você ver o reino de Deus. Por quê? Porque Nicodemos, né, ele era um religioso, era fariseu, conforme está escrito aqui, era príncipe dos judeus. Então, naturalmente, irmãos, ele já se considerava um salvo, né? Assim como nos dias de hoje. Tem muitos religiosos aí que vão na igreja, seja qual for, seja evangélico, católico, seja qual for, né? E acham que já estão salvos por ser participante daquela religião. Aquele era fariseu. Os fariseus achavam que eles eram, né, o povo de Deus, estava salvo, né? Aí Jesus começa a explicar para ele a situação, né? Nicodemos, você tem que nascer de novo. Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Nicodemos não entendeu o que Jesus disse. Aí no verso 4, Nicodemos faz uma pergunta para Jesus, né? Mas como pode um homem nascer sendo velho? Era de idade, né? Velho. Como é que pode um homem nascer sendo já velho, né? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Será que eu posso entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Nicodemos não entendeu nada do que Jesus falou. Aí Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, ou seja, de Deus, né, a água representa aqui a palavra, o Evangelho, o próprio Jesus. Jesus não é a água da vida? Então, e do Espírito, de Deus. Deus não é Espírito? Então nós precisamos nascer da água, né, da palavra de Jesus e do Espírito, de Deus. Não pode entrar no reino de Deus. Aí fala no verso 6, o que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, quem nasce da carne é carne. Todos nós, quando nascemos da carne, somos carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, depois que o homem cresce, né, na carne, ele vai ter o conhecimento da palavra, ele vai entender, vai conhecer quem é Jesus, vai conhecer o Evangelho, vai conhecer quem é Deus, tá certo? Aí ele vai gerar nele o arrependimento, né? O arrependimento leva ele a passar pelo batismo de João Batista, que é o batismo do arrependimento, tá certo? Aí gera nele a fé, né? A fé em Jesus, aí ele nasce de novo. Por isso que é errado você batizar recém-nascido. Tá vendo aqui, ó? Não está certo batizar recém-nascido. Por quê? Porque o recém-nascido, ele não tem o entendimento ainda da palavra. Ele não tem como ele ter o conhecimento da palavra. Então não tem como ele se arrepender. Arrepender do quê? Para você se arrepender, você tem que ter o conhecimento do pecado. Você tem que saber o que é pecado, né? Você tem que saber o que você está fazendo está errado. Agora uma criança, um recém-nascido, vai arrepender do quê? Por isso que batizar criança é errado, né? Não é válido. É um batismo que não era válido, porque fica só no ritual religioso, né? O sentido do batismo é o arrependimento. A pessoa tem que conhecer a Sagrada Escritura, conhecer Jesus, conhecer a Palavra de Deus. Quando ele conhece, gera nele o arrependimento, gera nele a fé, aí sim, aí ele passa pelas águas. O batismo, que é para testemunhar diante das pessoas, diante de Deus, que ele realmente está nascendo de novo, está deixando a vida carnal dele, está nascendo para Deus. Mas tem que ter o conhecimento. Sem o conhecimento não tem como, né? Aí as pessoas vão lá e colocam o padrinho, né, como sendo responsável pela criança. Está errado também, porque aí piorou mais ainda. Porque cada um vai dar conta de si para Deus. Não tem esse negócio, eu vou pagar o pecado dele, está tudo errado, né? E por conta disso aí institui uma outra coisa que Deus não ordenou, que é a tal de crisma, confirmação do batismo, que batismo é um só. É uma vez só que você batiza. Existe um batismo, um só. Né? Que batismo que é esse? Quando você reconhece, arrepende dos seus pecados, reconhece Jesus, né? Conhece Jesus pelo Evangelho e nasce de novo. Esse é o batismo bíblico, né? E Jesus continua aqui, não te maravilheis de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Então é necessário a pessoa nascer de novo. Pessoa quem? Pessoa que quer ser filho de Deus. Se você quer um dia estar no céu,
Se você quer um dia ser filho de Deus realmente nessa terra, você tem que nascer de novo. Se você continuar na carne, você não é filho de Deus, você é filho da carne. Certo? E aí ele começa a explicar, né? O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. E assim é todo aquele que é nascido do Espírito, né? Então nós sentimos, né, Deus, não é isso? Deus vai falando conosco, vai nos gerando a fé, como se fosse um vento. Ó. Eu estou sentindo o vento aqui, ó. Né? Eu estou aqui no lugar livre, o vento está aqui, ó. Certo? Mas eu não sei de onde vem, né? Nem para onde vai, mas eu estou sentindo, eu não estou vendo o vento, né? Não estou enxergando o vento. Não sei quando eu olho para a árvore, eu vejo a árvore se mexer, né? Mas se eu não ver a árvore se mexer, eu estou aqui, ó, eu estou sentindo o vento. Né? Assim é aquele que é nascido do Espírito, né? Aí Nicodemos ainda não estava entendendo, disse, como pode ser isso? Como é que pode ser um negócio desse? Né? Aí Jesus fala para ele, Nicodemos, você é mestre de Israel, príncipe dos judeus, fariseu, e não sabes isso? Você não sabe isso? Você é um religioso, você é instruído na palavra, você é dos fariseus, você é mestre entre os judeus, e você não sabe? Jesus admirou, fez essa pergunta para ele. Aí Jesus fala assim, na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos, e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Está falando dele, de Jesus. Né? Se vos falei de coisas terrestres, e não crestes, né? O Nicodemo está meio que incrédulo aqui, né? Como crereis se vos falar das celestiais? Né? Nicodemo mesmo falou que ele veio de Deus, celestial. Né? Então ele queria saber alguma coisa de Deus. E Jesus instruiu uma coisa que ele tem que fazer na terra. Nós temos que fazer na terra. Nicodemo não está entendendo. Né? Aí Jesus falou, mas se eu estou falando com vocês de coisas da terra aqui, que tem que fazer aqui, você não está entendendo? Se eu falar então de coisas celestiais, aí observe bem o ensino que tem aqui para nós também. Né? Jesus falando assim no 13, ó. Ora, ninguém, Jesus falando, subiu ao céu, senão o que desceu do céu. Quem é que desceu do céu? Jesus. Jesus desceu do céu, tá certo? Se fez carne, habitou entre nós, não é assim? Nasceu de uma virgem, viveu aqui, tá certo? Morreu, ressuscitou e subiu ao céu. Então quem que subiu ao céu? Está aqui, ó. Ninguém subiu, a não ser aquele que desceu do céu. O Filho do Homem que está no céu. Então aqui esse verso 13 mostra bem para nós. Então, ó, Jesus desceu do céu, certo? Veio na terra, né? Fez o que ele tinha que fazer aqui, né? Para nos salvar, ressuscitou, subiu ao céu de novo. E aonde ele está agora? Está no céu. Então Jesus está no céu. Hoje ele está no céu. Também à direita de Deus Pai. Ninguém, observe bem, ninguém subiu ao céu. Não tem ninguém no céu. Jesus está dizendo aqui, está aqui a palavra de Jesus. Ó. Então essa história que a pessoa morre, vai para o céu, outro vai para o inferno, isso é mentira, gente. Isso é uma doutrina enganosa. Ninguém está no céu. Nós iremos sim, um dia, quando Jesus voltar para nos pegar. Por enquanto está todo mundo guardado, todo mundo morto na sepultura, aguardando a volta de Cristo Jesus. Logicamente que já tem quem é salvo e quem não é. Quem que é salvo? Quem arrependeu dos seus pecados, creu em Jesus, aceitou o Evangelho, está salvo. Quem não fez isso, está perdido, está condenado. Certo? Muito bem. 14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Jesus começa a mostrar para Nicodemos, que era judeu, conhecia o Antigo Testamento, conhecia a história de Moisés, tá certo? E Moisés, certa feita, Deus mandou ele levantar uma serpente. Né? Por quê? Porque o povo pecou contra Deus, né? Fez as coisas erradas lá, e Deus enviou um monte de serpente. E a serpente começou a morder o povo de Deus que estava no deserto, e as pessoas começaram a morrer. Né? Aí Moisés clamou a Deus, né, por essa situação. Aí o que Deus falou para Moisés? Ó, Moisés, você vai levantar uma serpente numa haste. Todo aquele que for mordido da serpente vai olhar para a serpente que está na haste e vai sarar.
Isso aqui, irmão, é uma figura de Cristo Jesus. É a figura de Cristo Jesus. Deus aqui não está autorizando fazer imagem de serpente. Tanto é que depois de um tempo o povo começou a adorar a serpente na haste. Deus mandou destruir, porque o povo começou a adorar a serpente. Então não pode ter imagem, porque a imagem leva o povo a adorar a imagem. Não pode fazer imagem. Né? Por causa disso, a pessoa pensa que vai olhar para a imagem, vai pensar em Deus, vai olhar para Deus. Mentira, a pessoa começa a olhar para a imagem. Né? Então quando Moisés levantou essa serpente, aconteceu isso mesmo. O povo era mordido pela serpente e olhava para a serpente que estava na haste e era sarado, curado, não morria. Né? Representando Jesus aqui. Tá certo? Depois de um tempo, passou essa situação, a serpente ainda ficou lá. Né? Passou um tempo, Deus mandou destruir a serpente, porque o povo de Israel estava começando a adorar a serpente. A haste, né? A imagem da serpente. Depois está lá em Reis essa história. Pode procurar, não vou falar agora porque vai estender a mensagem, mas Deus mandou destruir a serpente. Né? Tinha até nome, já tinha dado até nome para a serpente. Tem um nome da serpente lá, Deus mandou destruir. Então, vamos ficar no que está na Bíblia, por isso que eu falo, é a Bíblia que está falando com nós. Né? Então, destruiu Nicodemo. Nicodemo, você sabe que Moisés, né, levantou a serpente lá no deserto, para que todo mundo que olhasse na serpente não pereça, não morresse. Né? É isso que ele fala aqui no 15, ó, para que todo aquele que nele... E como Moisés levantou a serpente no deserto, né, todo mundo olhava para a serpente e não morria, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Para que todo aquele que nele crê, na morte de Cristo, né, olhar para Cristo, na cruz do Calvário, certo? Como a serpente estava no deserto, não pereça, mas tenha vida eterna. Então como é que nós vamos ter a vida eterna? Se nós olharmos para Cristo crucificado. Mas entenda bem, é espírito. É em espírito em verdade. Não é para você olhar, né? Por isso que é errado você fazer esses bonequinhos, né? Colocar um bonequinho numa cruz representando Cristo, está errado. Não é certo? Isso aqui foi dado por Deus lá no deserto e foi destruído porque a pessoa começou a adorar a serpente. Então nós não podemos fazer também aqui, tá certo? Então nós olhamos para Cristo pela fé, acreditamos, cremos, né? Esse povo que está lá ia olhar para Cristo de verdade, porque eles viram Cristo crucificado. Né? Nicodemos estava lá, né? quando Cristo foi crucificado. Então eles viram Jesus, de fato, de verdade. Hoje nós não vimos, mas hoje é pela fé. Então aquele povo antigo, eles eram salvos pela fé em Deus, acreditando na vinda do Messias, que viria, que foi Cristo. Esse povo que estava aqui na época de Jesus, foi salvo todo aquele que olhou para Jesus e creu. E hoje nós somos salvos que jeito? Pela fé. A fé não naquilo que nós vemos, naquilo que nós não vemos. Senão não é fé. Tá certo? A fé é você acreditar naquilo que você não vê. É ver o invisível. Então, nós, pela fé, nós cremos que Jesus foi levantado numa cruz, foi morto pelos nossos pecados. E se nós acreditarmos nisso, nós temos a vida eterna. Aí o verso 16... né? Jesus fala assim para Nicodemos, porque Deus, Nicodemos, amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quer dizer, Jesus não tinha morrido ainda. Né? Jesus aqui ainda estava destruindo, não tinha morrido, não tinha chegado a ter, mas ele já estava dizendo como se já tivesse acontecido. Né? Deus deu o seu Filho unigênito, ele mesmo, falando dele mesmo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então teremos vida eterna crendo em Jesus, crendo na morte e ressurreição de Cristo Jesus, é o Evangelho. E 17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo. Não é para condenar o mundo. Por que não é para condenar o mundo? Jesus veio. Porque o mundo já está condenado. O mundo já está na carne, o mundo já não conhece Deus, não conhece as coisas de Deus, então o mundo já está condenado. Tá certo? Mas para que o mundo fosse salvo por ele. Por isso que Jesus veio salvar o mundo, ele não veio condenar. Porque condenado já está. Todo mundo está condenado já. Nós só vamos sair da condenação pela fé em Jesus, pela fé em Cristo. Né? Aí aqui no 18 ele diz assim, quem crê nele, no Cristo, crê no Filho de Deus, era ele mesmo, falando dele mesmo aqui, né? Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Jesus falando dele mesmo.
Aí ele explica aqui, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo. A luz veio ao mundo. Quem é a luz? Jesus. Veio ao mundo. Eu sou a luz do mundo, Jesus falou. E os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Por que os homens que nascem da carne, eles gostam, não vêm para Jesus muitas vezes? Porque as obras dele é a obra da carne. Nós lemos lá a prostituição, a ira, a briga, a peleja, a idolatria, essas coisas todas, que é a obra da carne. Então, são obras más. São obras más. Tá certo? Que vai levar a pessoa à morte. Então, não vem para a luz. Por que não vem para a luz? Porque estão em trevas. Eles gostam, a nossa natureza carnal gosta mais das coisas da treva. Gosta mais do pecado, a natureza carnal humana. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Então o que acontece? Aquele que peca, aquele que está no pecado, né, que vive na idolatria, que vive na mentira, que vive na bebedeira, que vive nessas coisas tudo, eles não gostam de Deus, eles não vêm para Deus, eles não vêm para Jesus. Por quê? Porque eles sabem que se vier, a luz vai iluminar as obras más dele. A luz, que é a palavra, vai mostrar que ele é pecador, vai denunciar o pecado. Então ele fica longe, ele não quer. A carne, ela não deixa ele ir. Fica para cá, não vai. Né? Porque se ela for, vai ser reprovada. Então quando nós vamos para Jesus, a primeira coisa que nós enxergamos é o nosso pecado, que nós não enxergávamos quando estava na carne. Porque a gente pensa, a carne ilude. A carne acha que nós estamos fazendo certo. Faz as coisas tudo errado e acha que é certo. Né? Então fazendo idolatria, achamos que é certo. Mentimos, achamos certo. Bebemos, achamos certo. Fumamos, achamos certo. Usamos droga, achamos certo. Enfim, né? Tudo isso achamos certo. Quando viemos para a luz, viemos para Jesus, a verdade é manifesta. O pecado é manifesto nosso. Né? Então a carne não gosta que venha. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então, aquele que pratica a verdade, aquele que conhece a verdade, a palavra, o Evangelho, vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Por isso que para você vir para a luz, você tem que conhecer o Evangelho, conhecer a luz, conhecer aquele que é a luz, Jesus, o Evangelho. Certo? Ainda que ele vai mostrar o pecado seu, que você vai reconhecer que você é pecador, que eu fiz isso, né? Todo aquele que vem ao mundo é pecador, carnal. A palavra revela isso para ele, e a pessoa se arrepende, reconhece, se arrepende, aceita Jesus, recebe Jesus na sua vida, que é a verdade, que é o Evangelho, e tem a vida eterna. Esse é o Evangelho. Então, se você não nasceu de novo, se você está aí achando que você está salvo, muitas vezes, tem aqueles que acham que já é perdido mesmo, né? Tem outros que acham que está salvo, mas não nasceu de novo, porque não conhece o Evangelho, não conhece Jesus, não conhece a Bíblia, não conhece nada, só conhece a religião. E acha que a religião dele vai salvar ele, não vai. Então, isso é engano, tá certo? Para você ser salvo, você tem que aqui, ó, nascer de novo, nascer de Deus, nascer da água, que é a palavra de Deus, que é o Espírito. Né? Jesus, a água da vida. A água da vida, eu sou a água da vida. A palavra, o Evangelho. Certo? Então é mais essa mensagem que eu deixo, só para encerrar aqui. Jesus faz um convite para nós, para todos nós e para você, nessa tarde. Né? Aqui no Evangelho que escreveu Mateus, capítulo 11. Capítulo 11 de Mateus, verso 25. Jesus, né, ensinando as pessoas, revelando as coisas de Deus para as pessoas, que é Jesus que revela, né, através do seu Espírito, o Espírito é que revela para nós todas as coisas. O verso 25 diz assim: naquele tempo, o tempo de Jesus, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai. Jesus dando graças ao Pai, né? Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e a revelastes aos pequeninos. Que coisas? Palavras. Os ensinamentos de Jesus, o Evangelho. Né? Muitas vezes está oculto os sábios e entendidos, porque os sábios e entendidos eles acham que eles sabem, né? Eles sabem tudo, eles não precisam aprender nada da Bíblia, então nem eu vou ler a Bíblia para quê? Já sei tudo, já sei. Os sábios e entendidos, né?
Para se revelasse aos pequeninos, aqueles que não sabiam. Eu, por exemplo, não sabia nada, né? Ainda sei muito pouco ainda. O 26. Sim, ó Pai, porque assim te aprove. Deus quis assim. Ele escolheu os pequenos, Deus não escolhe os grandão, os instruídos, os doutores, porque os doutores não querem saber de Deus. Eles acham na sua soberba, na sua inteligência, eles acham as coisas de Deus tudo loucura. Né? O Evangelho é tudo loucura. Porque está na sua soberba, né? Na sua sabedoria humana, no seu entendimento. Né? 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele que o Filho quiser revelar. Então é o Filho que revela as coisas para nós. É Jesus que revela a palavra. Por isso que quem não tem Jesus não conhece a palavra, não entende a palavra. Não entende a palavra de Deus. Ou se entende tudo errado. O 28. Esse é o convite que eu vou deixar aqui nessa mensagem. Jesus falando: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. 29. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, Jesus, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. O meu jugo, o meu ensinamento, as minhas palavras são suaves. E o meu fardo é leve. Aquilo que você tem que levar enquanto estiver na caminhada com Jesus nessa terra. Muito mais leve do que o pecado, do que o pecado que está no mundo. Então, mais uma mensagem da parte de Deus, mais essa mensagem falando do Evangelho, da necessidade de nascer de novo. Se você ainda não fez isso, né, e se essa palavra gerou a fé, gerou o arrependimento em você, dobre o seu joelho aí onde você está, no seu quarto, no lugar apropriado, ou mais tarde, não sei. Ore a Deus, receba Jesus, reconheça que é pecador, que é falho, que é carne, certo? Que precisa nascer de novo. Recebe Jesus, pede a Ele, né, o novo nascimento. Ele vai te receber. Está escrito aqui: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos. Ele vai aliviar a sua carga, essa opressão que você sente, essa carga do pecado que você leva, né, essa culpa, né, do pecado, das coisas erradas que a gente faz. Está tudo sobre você. Se você aceitou Jesus aí, recebe Jesus, Ele alivia isso, perdoa os seus pecados e vai te dar a vida eterna, né? Arrependimento e fé em Cristo Jesus. Jesus deixa esse convite para você hoje. E eu encerro aqui essa mensagem, crendo que você, né, orando a Deus, que você receba essa palavra, para que um dia você possa estar no céu. Porque se você não nascer de novo, está escrito na palavra, você não verá o reino de Deus. Nascer do quê? Da água, da palavra e do Espírito de Deus. Arrependimento e fé. Que assim você passe. Eu oro pela sua vida, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre você, sua casa, sua família, e seja abençoado em nome de Jesus.